Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu quero te ajudar, no caso aí, é você conquistar a sua vaga na SpaceX. Mas para isso, gente amiga, não tem jeito. Você tem que estudar aí a parte de função, tem que saber muito bem. E para isso, então, vamos explicar, né? Continuando, né? A explicar na parte dos tipos de funções, no caso, então, né? Importantíssimo aí para o seu sucesso. Vamos ver? No caso, então, o que é uma função injetora? Simples, extremamente simples, para você saber. No caso, então, quando você tem valores de x diferentes, né? Você tem aqui um x1, que é totalmente diferente de um outro valor, x2, valores de x diferentes, eles têm que te conduzir a valores de y, a valores da função também diferentes. Então, se x1 é diferente de x2, o valor da função, o valor de y para x1 tem que ser totalmente diferente do valor do y, do valor da função para o x2. Traduzindo, valores de x diferentes te levam a valores de y também diferentes entre si. Tá, não entendi nada. Tudo bem, a gente explica, sem problema. Então vamos lá. Por exemplo, em diagrama. Esse diagrama aqui, então você vê que o 1, esse valor de x aqui do meu conjunto A, né? No caso, vai me levar ao 5. O 2, que é diferente do 1, vai me levar ao 4, que é um valor diferente do 5. E o 3, que é um valor diferente desses outros dois aqui, de x, vai me levar ao 6, que é um valor de y diferente dos outros dois aqui. Tá certo? Então, esses três valores de x diferentes vão me dar, no caso aí, valores de y também diferentes. Nesse caso, então, isso aqui é uma função que a gente pode chamar de injetora. Beleza? Já no caso desse outro aqui, o que acontece? Bom, 1 vai levar ao 4, o 2 vai levar ao 5, até aqui tudo bem. Só que o 3, que é diferente do 4, ele vai te levar, no caso aí, ao 6. Ambos os valores, né? 3 e 4 são diferentes entre si. Só que aqui na hora, né, estão associados a um mesmo valor de y. Então, quando isso acontece, no caso aqui não deixa de ser função, né? Porque todos eles são pontos de partida de flecha. Ah, você não entendeu por que é função? Então revê lá, né, os conceitos de função lá no meu vídeo anterior, tá ok? Então nesse caso aqui vai ser uma função, não vai deixar de ser uma função, só que valores de x diferentes levam para o mesmo valor de y, o mesmo valor de função. Então nesse caso não, isso aqui não é injetora. Ok? É uma função, só que não pode ser classificada de injetora. Compreendeu? Muito bem, em termos gráficos, né? Como é que eu olho para saber se é uma função injetora, né? Simples, extremamente simples. No caso aqui, por exemplo, você pode, né, traçar as chamadas paralelas ao eixo x. No caso aí, né, o eixo das abscissas. Abscissa é x. E aí, então, cada paralela ao eixo x, cada horizontal, né, cortando o gráfico em apenas um e um único ponto, aí você sabe, a função é injetora. Mas se cortar em mais de um, aí você já sabe que não é. Então, aqui, por exemplo, uma função que todos conhecem, né, a função quadrática, f de r em r, né, x e y, no caso, domínio e contradomínio são reais. Então, nesse caso aí, né, você vai traçar as paralelas ao eixo x. Então aqui você já vê de cara, né, que uma paralela que você pegou aqui, né, no caso vai cortar em mais de um ponto, basta uma isso acontecer. Nesse caso então você já sabe que essa função ela não é injetora. Certo? Por que isso? Porque o que acontece? Quando corta em mais de um ponto, você vai ter, né, valores de x diferentes aqui, ó, x1 e x2, que vão te levar ao mesmo y associado a eles. Tá? O mesmo y aqui, né, vai servir, no caso aí, para esses dois valores de x diferentes. É o que aconteceu aqui, por isso então que não é uma função injetora. Repara que é uma função bastante conhecida, inclusive, né? E, bom, repara também na mágica, né? Como é que ela acontece, né? Uma função, então, quadrática, a princípio, não seria uma função injetora.
Não seria. Mas pode se tornar, por exemplo, quando você, ao invés de pegar todos os reais em X no domínio, você pega apenas uma parte deles. Aqui, por exemplo, só pega do zero para frente. No caso aí, o R mais zero e valores positivos. Então, você vai vendo, né, que para x valendo 0, 0 ao quadrado 0. Para x valendo 1, 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4. Então, valores de x diferentes vão te dar valores de y também diferentes. E aí você comprova isso, né, traçando, né, as paralelas ao nosso eixo horizontal. E aí você vai ver, então, que cada uma delas corta o gráfico em umzinho, em apenas um único ponto. Simples, extremamente simples, não é? Então, por isso, no caso aí, vai ser uma função injetora. Beleza? Então, você vê que uma manipulação, né, genética faz uma função que não seja injetora se tornar. Então, todo cuidado é pouco com isso em termos de prova. Tá? Então, não pode dizer dessa água não beberei, ok? Uma função que não é pode se tornar ser a partir de uma leve modificação aí, né, no domínio, né, nos conjuntos. Pois bem, no caso, uma função para ser sobrejetora, o que vai ter que acontecer, gente amiga? Simples, extremamente simples. O contradomínio dessa função, que é todo o conjunto B, no caso, então, vai ter que ser o quê? Vai ter que ser a imagem dessa função. Ah, se você não viu o que é domínio, contradomínio e imagem, te recomendo. Vai dar uma olhada lá no vídeo anterior para você, né, se inteirar desses conceitos, tá ok? Aí depois volta. No caso, então, por exemplo, aqui em diagrama, né, nós teríamos aqui uma função sobrejetora? Não, no caso aqui não, porque no caso aqui a nossa imagem vai ser o conjunto de chegada das flechas, o 4, 5, 6, que é, no caso aí, né, uma parte, um pedacinho de todo o contradomínio, que é o conjunto B, ok? Então, o conjunto B é o contradomínio. No caso aqui, o 4, 5, 6 é a imagem. Então, você tem que contradomínio e imagem são diferentes. Pois é, então, nesse caso aqui, não é uma função sobrejetora. É uma função, só que não satisfaz esse quesito. Beleza? Ao passo de que aqui, por exemplo, né, você vê que 4, 5 e 6 é todo o conjunto de chegada das flechas. No caso aí, a minha imagem. O conjunto B é, no caso aí, o meu contradomínio. Então, nesse caso aí, contradomínio e imagem são iguais. Então, aqui, por exemplo, já é uma sobrejetora. Beleza? Pois bem, e em termos gráficos, quando que eu sei que uma função ela é sobrejetora ou não? Pois é. Aqui, por exemplo, dois gráficos iguaizinhos, idênticos, né? Função x ao quadrado. Só que um deles tem, né, uma coisa um pouquinho diferente do outro, que é o quê? No caso aqui, né, o chamado contradomínio. Por exemplo, nesse daqui, ele está colocando, né, o contradomínio como sendo R+, ou seja, a princípio, então, só vale valores o quê? Não negativos, os zeros positivos. Ora, mas aqui então ele está pegando, né, exatamente isso, o zero e os valores acima de zero, correto? Ou seja, aquilo que você lê, né, você está lendo, né, que o contradomínio é R+, isso aqui você lê, né? E quando você olha para o gráfico, é aquilo que você vê. No caso aqui, você está vendo, né, que o gráfico realmente é de 0 para cima. Ou seja, a imagem que você está tendo, aquilo que você vê, é igual ao contradomínio, que é aquilo que você lê. Então, quando bate igual, né, deu match, no caso, o contradomínio igual à imagem, então você vai ter que, nesse caso, então, você tem uma função sobrejetora. Agora repare, por exemplo, nesse outro aqui, ele está dizendo para mim que o contradomínio, né, conjunto dos valores de y, vai ser todo o R, todos os números reais. E quando eu olho para o gráfico, você vê que não é bem assim, não são todos os reais. Aqui, por exemplo, tem algum valor de y negativo?
Não tem, né? Não tem abaixo de zero, não tem real negativo, só tem do zero para cima. No caso aí a minha imagem como sendo R+. Ora, se a imagem é uma e o contradomínio é outro, gente amiga, então nesse caso não, essa daí não é uma função sobrejetora, ok? Deu para entender? Muito bem. E no caso da bijetora, então bijetora é simples, extremamente simples, o próprio prefixo, né, já denuncia, né, o bi, no caso aqui, né, quer dizer que ela vai estar falando de duas coisas. No caso, então, ela tem que ser injetora e mais sobrejetora ao mesmo tempo, ok? Vamos ver então uma questãozinha aí de SpaceX que fale sobre isso, uma questão muito interessante até, né? Que ela fala o seguinte: você vai ter aqui, né, duas letrinhas C e D, números reais quaisquer, né? E aí ele pergunta qual seria o maior valor da letrinha D, tal que essa função aqui, ó, definida por duas sentenças, essa função, ela tem que ser, ou melhor, para que, né, ela seja injetora. Opa! Então vamos lá, é uma função definida por duas sentenças, né? Onde eu tenho, por exemplo, essa daqui, x² menos 4x mais 3. Vamos tentar fazer um esboço dela rapidinho, né? No caso, então, x² menos 4x mais 3, ela tem concavidade voltada para cima, não é isso? Aqui, né, o coeficiente, né, ao lado do x² é 1. 1x² é positivo. Então, a concavidade, né, se é positivo, voltada para cima. No caso, então, mais 3 é onde é essa parábola, no caso, ela vai passar, né, ela vai cortar aqui no caso aí, né, o nosso eixo Y. E, bom, se ela vai cortar aqui em 1, 2, 3, né, ela passa aqui, né? Sim, porque quando x for igual a 0, o que acontece? Para x igual a 0, o y vale 3. Então, zerou aqui, sobra o 3. Então, essa função, ela passa, né, sem ser uva, né? Passa. No caso aí, nesse ponto, ponto de coordenadas 0, 3. Mas não só nesse. No caso, então, as raízes, por exemplo, dessa função, para a gente achar essas raízes é simples, extremamente simples, soma e produto das raízes, né? A soma das raízes é esse aqui ao lado do x com o sinal trocado, a soma então valendo 4. O produto, no caso, então, vai ser exatamente esse daqui, né? Sem troca de sinal, produto então das raízes valendo 3. E aí você pensa rapidamente, dois numerozinhos, né? Que a soma deles é 4 e o produto deles vale 3. Quem são? Exatamente. No caso aí, nada mais, nada menos que o 1 e o 3. Ok? Então, no caso aí, né, vai passar, né, por esses dois valores, essas duas raízes, 1 e 3, né? Vai tocar o eixo Y no ponto 0,3, com cavidade voltada para cima, então tá fácil, tá simples. Extremamente simples de fazer um esboço, né? Um desenho, no caso aí, como é que seria essa parábola, beleza? Muito bem, então, a gente vê o seguinte, aqui você vai ter, né, menos x mais c, essa função, uma função linear, né, uma reta, né, sendo que ao lado do x você tem o sinal de menos, então é uma reta decrescente, não é isso? Só que aqui, como ele colocou o C, né, um número real que eu não sei qual é, isso aqui então vai ser o que a gente chama tecnicamente de uma família de funções, ou seja, um tantão assim, né, de função, que no caso então, né, fazer um esboço aqui rapidinho, seriam então, né, funções decrescentes, certo? No caso então, uma série de retas, né, menos x mais c, aonde então nesse caso, né, esse c seria um desses pontos aqui, né, onde tocaria o nosso eixo y, ok? Pois muito bem, mas não dá para saber direito qual seria, né, esse valor. Mas uma coisa então que a gente está, no caso aí, né, querendo saber é para essa função composta por esses dois gráficos, para que ela seja injetora. Bom,
Se fosse só esse gráfico aqui, né, a gente já saberia que não seria uma injetora. Por quê? A gente acabou de mostrar aqui no exemplo, né? Que no caso então cortaria, né? A minha paralela ao eixo X, no caso cortaria em mais de um ponto. Então isso faria com que não fosse uma função. Então se permanecer desse jeito, do jeito que está, né? Toda ela inteiraça aqui, né? Não seria uma função. Mas o que vai acontecer é que vai ter uma reta dessas aqui que vai cortar, no caso aí, né? E a partir de um determinado valor de x, né? No caso aí vai trocar, né? Dessa reta, desse gráfico aqui, melhor dizendo, para essa reta. Então, por exemplo, se eu pegasse x maior ou igual a 4, vamos pegar aqui, né? Para x maior ou igual a 4, então... No caso aí, né, para valores menores que 4, valeria isso daqui. Se eu pegasse então x valendo 4 em diante, aí já não seria mais a parábola, concorda? No caso então, para valores maiores do que se o d fosse 4, né, seria então aqui uma dessas retas. Então, por exemplo, uma reta aqui, né? Pois é, isso seria uma função injetora? Não, né, gente amiga? Porque se você traçasse aqui uma paralela ao eixo X, ia cortar em mais de um ponto. Então a gente já sabe que não é o 4. Concorda? Pois é, então o 4 está fora de cogitação. Bom, podia ser o 0? Podia. Né? Por exemplo, se eu pegasse x, né, no lugar do d, né, colocasse o x igual a 0, o que aconteceria? Né? Você não teria, então... No caso aí, né? Essa parte aqui da função, né? Você teria, na verdade, teria a parábola, né? A partir daqui do 0 para valores negativos. E aqui então você teria, vamos dizer aqui, né? Uma dessas retas, né? Menos x mais c. A partir daqui do 0 em diante. Aí você teria isso aqui, que no caso seria, né? Uma função injetora. Mas aí é que ele está perguntando o seguinte, olha, para que ela seja injetora, eu quero o maior valor possível para D. Não é qualquer valor. Aqui o 0 serve? Serve, mas seria o maior valor? Só que não, né? E aí entra, né, uma coisa da função quadrática que a gente sabe que ela tem, que é o chamado eixo de simetria. Sim, essa parte do meio da função, né? Sim, como a gente viu aqui, né, no anterior, se eu tirar, por exemplo, essa metade aqui, né, porque a função quadrática ela é simétrica, se eu tirasse a metade dela, né, aí você passa a ter uma função que não era injetora, passa a ser injetora. Então, por exemplo, se eu cortar, no caso aí, pela metade, né, nós passaríamos então a ter uma função injetora. E onde é que seria esse maior valor? Seria exatamente onde passa esse meio aqui, né, do eixo de simetria, que entre 1 e 3, sem deixar para depois, seria o 2. Nesse caso então, né, se eu pegar só essa parte aqui da minha função quadrática, até aqui o 2, por exemplo, chegasse aqui e pegasse uma função, né, decrescente daqui em diante, nesse caso então, né, nós teríamos, por exemplo, isso aqui, sumisse aqui com o restante, nesse caso então nós teríamos uma função como sendo injetora, e aí pegando, né, essa parte aqui, a metade da parábola, com mais essa outra reta aqui, né, menos x mais c, esse tudão, então, você teria aí uma função injetora. Se eu pegasse um pouquinho mais para cá, né, maior que o 2, o 3, por exemplo, eu já pegaria aqui a curvinha, né, da minha parábola. Então, nesse caso, eu teria, né, dois valores diferentes com o mesmo y, não seria uma injetora, percebe? Então, de fato, né, não pode ser nem o 4, nem o 3, né? E nesse caso, então, para ser o maior valor, sem deixar para depois,
tem que ser então a letra C, o 2, como sendo aí a nossa opção correta. Você gostou? Espero que sim. Então, peço para você, curta, comenta, compartilha, espalha para geral, que agora você tem como aprender, no caso aí, para passar para a SpaceX 0800. Grande abraço e até mais.